Você é do tipo que sai de casa sem tomar café da manhã, almoça na hora que dá, às vezes no lanche da tarde, come uma coxinha com coca e quando chega em casa sente aquela fome de leão, porque não se planejou, não saiu com nada dentro da bolsa e realmente comeu a primeira coisa que viu na rua. Se você é esse tipo de pessoa, saiba que esse conteúdo vai te ajudar completamente. Porque hoje eu vou te mostrar como ser mais assertiva no seu planejamento alimentar. E de cara, já vou começar aqui te mostrando um planejamento alimentar simples, para que você possa ver que seguir uma alimentação saudável é uma coisa tranquila. E eu trouxe um planejamento alimentar com uma dieta de 2.000 quilocalorias. Uma dieta que para muitas pessoas já vai ocasionar um déficit calórico. Tá, Laila, mas o que é o déficit calórico? Já já a gente volta aqui para a dieta para vocês verem todas as refeições que tem. O déficit calórico serve para você entrar no processo de emagrecimento. A gente consegue emagrecer quando a gente come menos do que a gente gasta e consegue então ter esse déficit. 2.000 quilocalorias já é uma dieta até que com um déficit legal para algumas pessoas, né? Vale lembrar que aqui é só um exemplo e que cada pessoa tem o seu gasto energético total e tem a quantidade necessária que ela deve consumir ao longo do dia. Aqui é só para você poder exemplificar como a gente poderia fazer uma divisão de uma alimentação saudável adequada. Então, olha só, eu escolhi esse plano alimentar que tem 2.000 quilocalorias e eu dividi ele em algumas refeições. Nesse plano alimentar tem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia também. Então, para você emagrecer, você não precisa passar fome. Você deve se alimentar bem ao longo de todo o seu dia. E por isso que você tem que ter um planejamento, beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Dá uma olhadinha nesse café da manhã, como ele é super completo. Um café da manhã que tem ovo, mamão, castanhas e tapioca. Aqui a gente consegue ver que esse café ele está completo em todos os macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura. Então, o ovo é a fonte de proteína, a fruta é uma fonte de carboidrato juntamente com a tapioca e a castanha, ela é uma fonte de gordura. E ainda tem ali um cafezinho ou um chá, se você preferir. E aí, nesse café da manhã, você consegue ter todos os macronutrientes e consegue, então, ter uma refeição super completa para te ajudar a ter mais saciedade. E aqui nesse café, eu já consegui colocar pelo menos 500 quilocalorias. Depois, a gente vai passar para o almoço. E aí você vai ver que o almoço também são coisas simples que você consegue encontrar em um restaurante comum, não um bicho de sete cabeças. Então, saladão, fonte de proteína, arroz, feijão e azeite. Como que eu gosto de mostrar para meus pacientes que é um jeito legal de você fazer a divisão do seu almoço. Você vai dividir o seu prato mais ou menos aqui, ó, nessas quantidades. Metade do seu prato vai ser de salada, de folhas e vegetais. A outra parte você vai dividir em 25% de fontes de proteína e as outras duas partes você vai dividir com legumes e grãos. Esses legumes aqui, eles também vão entrar como uma fonte de carboidratos. Os legumes também são uma fonte de carboidrato. E os grãos, eles também vão ser, eles entram ali também como um arroz, uma mandioca, uma batata doce, um acará, inhame. E aí você ainda pode comer uma frutinha se você quiser. E colocando como fonte de gordura, você pode acrescentar aqui um azeite na salada para ficar super completo. Então, se você quer ter um prato saudável, você pode se basear nessa quantidade aqui, nessa divisão.
E sempre iniciar, outra dica que eu dou, se você quer emagrecer, sempre inicia com as folhas, né? Com as folhosas. Por quê? Eles demandam uma maior mastigação. Então, se você acaba mastigando mais, você consegue ter uma maior saciedade. Então, você consegue se manter sem fome por mais tempo, beleza? Então, sempre inicie a refeição com a salada. Quando você inicia com a salada e você está fazendo essa mastigação, quando você chegar ali na parte de carboidratos, proteínas, você nem vai estar com tanta fome. Por que muitas vezes as pessoas acabam exagerando na quantidade de arroz, feijão e carne? Porque ela não faz com que metade do seu prato seja de folha. E aí ela tem que complementar, porque dificilmente a gente deixa ali um grande espaço no prato, né? E para complementar, a gente acaba colocando mais arroz, mais feijão, mais carne. E aí essa refeição, ela acaba sendo mais calórica. Os vegetais e os folhosos, eles têm uma baixa quilocaloria, o que te dá uma liberdade de comer em maior quantidade. Então, o grande segredo para você conseguir um emagrecimento eficiente e um almoço super nutritivo é caprichar na salada. A gente diz que a salada ela precisa ter pelo menos ali 3 cores, tá? Então, se baseie em colocar pelo menos 3 cores na sua salada para tornar uma salada muito mais diversificada, muito mais nutritiva, com maior quantidade de vitaminas e minerais. Aí a gente fez esse almoço aqui completão e ainda tem um lanchinho. Você pode colocar ali uma fruta com algum iogurte, um leite, você vai fazer uma vitamina. E aqui a gente tem fonte de proteína através do iogurte, gordura também, e a fruta é uma fonte de carboidrato. Depois é o jantar bem parecido ali com o almoço, só que a gente vê, vamos ver, só confirmar se ele acaba sendo na mesma quantidade. A gente vê que só vai mudar, a gente vai acabar diminuindo um pouco a quantidade de carboidrato, porque aqui no jantar o nosso metabolismo ele já está começando a desacelerar. E se você ainda sentir fome, você ainda pode fazer ali um omelete, comer um ovinho com um queijo. Então, olha só, um cardápio de 2.000 quilocalorias, super tranquilo, sem grande segredo e que você já vai conseguir ter um bom emagrecimento com esse déficit aí. Para muitas pessoas, 2.000 quilocalorias já é uma dieta hipocalórica, então uma dieta de baixa quilocaloria. Lembrando, então, que aqui foi só um exemplo para você ver como você pode fazer essa distribuição ao longo do seu dia. Você vê que em todas as suas refeições a gente vai ter os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, para tornar essa refeição muito mais nutritiva. E aí, quando a gente sabe o que a gente vai ao longo do nosso dia, a gente consegue fazer um planejamento. Eu vejo que a falha de muitas pessoas que não conseguem seguir a dieta é porque elas não se planejaram para fazer uma alimentação saudável. Se você não sabe o que você vai comer ao longo do dia, a possibilidade de você sair da dieta é muito maior. Agora, se você programa toda a sua alimentação, você consegue cumprir. Porque vamos pensar aqui comigo. Às vezes você já tem ali alguma coisa pré-preparada e você chegou super cansado do trabalho de noite. Você não vai estar com disposição e vontade de realmente fazer uma refeição completa. A facilidade é mais fácil você pedir ali um iFood, né? Comer um hambúrguer ou comer uma jantinha, que às vezes tem muito mais carboidrato do que é o indicado. E aí muita gente tem essa dificuldade, vê ali toda a comida e não consegue parar até a sua saciedade. Só para quando a refeição acaba. Então a gente viu aí que é interessante que você faça toda essa distribuição de macro e micronutrientes ao longo do seu dia. E a gente viu que é super simples. Um erro que eu vejo muito das pessoas quando elas começam
dieta é menosprezar esses pequenos lanches, por exemplo, ali o lanche da tarde. Sai de casa, não programa o lanche da tarde. Quando chega em casa, acaba tendo uma maior fome, o que faz com que acabe comendo mais do que o necessário. Então, agora que você entendeu como fazer toda essa distribuição de uma refeição adequada para um processo de emagrecimento, uma refeição hipocalórica, eu quero falar com você a respeito de organização e planejamento na prática. Sabe qual é o primeiro passo para você organizar e planejar a sua alimentação? É você começar com uma lista de compras. Isso mesmo, a lista de compras. Se você vai no mercado sem uma lista de compras, a possibilidade de você incluir besteiras no seu carrinho é muito maior. Então, para fazer uma lista de compras inteligente, veja primeiro o que você tem em casa, faz essa listinha e programa toda a sua alimentação antes de sair de casa. Lógico que aqui eu vou falar com vocês que outro ponto é a gente montar o nosso cardápio. O seu cardápio você pode montar depois que voltou do mercado, ou você pode montar a sua lista através do cardápio que você montou. Mas quando a gente faz desse jeito, pode ser que às vezes você viu ali alguma coisa que está de promoção, alguma coisa interessante de introduzir, e acaba não tendo ideia de como introduzir, né? Mas aí, se você faz toda as suas compras, com tudo ali que estava mais legal de comprar no mercado, em cima disso você pode montar o seu cardápio. Você tem essas duas possibilidades. Mas o primeiro passo é você montar uma lista de compras. E quais são os itens que não podem faltar nessa lista de compras? São os macros e micronutrientes que a gente falou ali. A gente viu que para você ter uma refeição completa, você precisa introduzir proteínas, carboidratos, gorduras. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais que a gente vai introduzir nas frutas, verduras e legumes. Carboidratos nos cereais integrais, através das frutas, através dos tubérculos, através do feijão também, tem uma boa quantidade de carboidrato, fonte de proteína, leites e derivados, ovos, carne vermelha, ave, peixe, frango, gordura, abacate, azeite, linhaça, castanhas. Então, fazer com que a sua alimentação ela seja o mais variada possível, introduzir todos esses tipos de macro e micronutrientes. Então, para a gente ter um planejamento e organização da nossa alimentação, o primeiro ponto é você montar a sua lista de compras. Vale lembrar que é interessante que você não vá ao mercado com fome. Então, se você vai no mercado com fome, você tem uma grande possibilidade de incluir coisas que são mais calóricas. Então, você tem a necessidade de comer algo logo, né? E aí você tende a fazer uma compra que não é tão saudável. Então, você precisa se organizar e alimentado. É legal também não levar a criança, né? Porque a criança às vezes fica pedindo as coisas. Então, para você conseguir ter uma lista de compras super saudável e adequada, siga também esses 2 passos antes de ir ao mercado. Beleza? Então, criou aí a sua lista de compras, foi no mercado, fez o seu planejamento. Qual que é o segundo passo? É você, de fato, planejar o seu cardápio. Então, o que você vai fazer quando você vai planejar o seu cardápio? O primeiro ponto é você pensar nos compromissos que você tem durante a sua semana para você conseguir organizar as refeições da semana. Então, você vai fazer de acordo com a quantidade de vezes que você vai ao mercado. Então, tem gente que faz compras toda semana, quinzenalmente e mensalmente. O que eu indico? Se você for pré-preparar e organizar as suas refeições, o ideal e o melhor seria que você fosse ao mercado semanalmente. Financeiramente falando, é até mais interessante para você. Lógico que a gente chama do grosso, né? Aquelas compras do grosso, arroz, feijão, carne, a gente consegue fazer compras mensais. Mas frutas, verduras e legumes, o ideal é que a gente faça toda semana. Por quê?
Você faz ali as compras do mês, já inclui as frutas. As frutas, elas vão durar no máximo 2 semanas, né? E aí você acaba passando o resto do mês sem consumir frutas, porque a sua programação financeira é de fazer as compras mensalmente. Então, para frutas, verduras e legumes, o ideal, o melhor seria que você realizasse essas compras toda semana. Então, decidiu quantas vezes você vai ao mercado, em cima disso é que você vai fazer o seu planejamento alimentar, para entender quantas refeições você vai realizar. Por exemplo, coloquei que a gente tem que organizar o seu planejamento de acordo com a organização da sua agenda. Você sabe que durante a próxima semana você vai precisar almoçar fora 3 vezes na semana. Então, você já vai descartar essas refeições e não vai incluir elas no seu planejamento. Sabe qual é a grande falha das pessoas, que eu até já introduzi aqui, é não planejar também os seus lanches. Muitas vezes, quando a gente está na rua, qual é a coisa mais fácil de comprar? É passar numa padaria, comprar um salgado de frango, um salgado com presunto e queijo, comprar uma coxinha. Alimentos geralmente que são alto em quantidade de carboidrato, que vão elevar a sua glicemia, e você vai absorver essa energia de forma rápida, fazendo com que logo em seguida você sinta fome novamente. Então, não são boas opções no sentido nutricional, né? Que você entende que não é uma opção saudável para você, e não são opções inteligentes, porque vão fazer com que logo em seguida você sinta fome. Então, quando você for realizar esse planejamento, não esqueça de incluir opções para o seu lanche da tarde, para que você não chegue em casa morrendo de fome. Isso é muito importante. Não esqueça de incluir o seu lanche no seu planejamento. Então, o primeiro passo é verificar quais são os seus programas da semana. Então, quais são os seus compromissos para conseguir fazer um planejamento mais assertivo. O segundo passo é então que você vai, de fato, montar o seu cardápio. Só que você vai entender se você vai fazer um cardápio mais flexível ou não. Isso depende do seu paladar. Tem pessoas que não gostam muito de sempre estar repetindo os mesmos alimentos, de comer sempre a mesma coisa, ou de ficar preso a algo. Ela tem essa necessidade de liberdade. Se você é essa pessoa que tem a necessidade de liberdade, é legal que você faça mais de 3 preparações para você ter mais opções de escolhas. Ou que você foque em planejar a sua alimentação no sentido apenas do pré-preparo. Não que todas as suas refeições estejam organizadinhas ali, como a gente vê naquela pegada ali de pessoas que, por exemplo, vendem marmitas, né? Eu gosto de fazer assim. Pego a minha marmita, coloco ali qual vai ser o meu carboidrato, minha proteína, e a parte faço uma salada. Assim, para mim, fica muito mais fácil. Para pessoas que tendem a beliscar, a querer repetir, o fato de você já ter tudo planejado e tudo porcionado te ajuda também a ter um autocontrole e, de fato, consumir a quantidade que você deve consumir para conseguir alcançar o seu processo de emagrecimento. Então, se o seu cardápio ele vai ser mais flexível ou não, você vai entender a partir do seu paladar. Você é uma pessoa que tem a necessidade de estar sempre mudando, ou a partir também do fato de que você tem a necessidade de estar sempre repetindo ou não. É mais inteligente para quem tem a necessidade de sempre estar repetindo, fazer já porcionado na quantidade correta. Agora, se você também é uma pessoa que trabalha mais em casa, tem uma maior disponibilidade de tempo, não faz muito sentido, às vezes para algumas pessoas não faz muito sentido as refeições já estarem ali porcionadas e certinha na marmita, porque não gosta tanto de comida congelada. Mas é inteligente que você já deixe as coisas pré-preparadas para que você consiga facilitar o seu dia a dia e você não tenha desculpas para não seguir o seu plano alimentar. Qual a dica que eu dou para você quando você vai planejar o seu cardápio? É você pensar em pelo menos 3 opções de carboidrato, proteína, hortaliças cruas e cozidas, não esquecer dos seus lanches,
ter sempre ali um patezinho também é legal, e fazer as combinações para variar o modo de preparo. Muitos pacientes têm a dificuldade de realizar esse planejamento. Então, o que eu faço com eles? Pego ali todo o planejamento, né? Qual que é a dieta deles certinha. E em cima disso, a gente vai encaixando. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha normal e vai dividir café da manhã, planeja pelo menos os principais: almoço, lanche e janta. E eu vou colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que eu vou comer no meu café da manhã? No meu café da manhã vai ser essa fruta com uma tapioca e com ovo. Já tenho ali pré-programado e já sei. Então, já vou deixar as minhas compras preparadas para isso. O que eu vou comer no almoço? Vou comer um estrogonofe de frango com requeijão light, um arroz integral, seleta de legumes e alguns folhosos. No jantar, eu posso repetir essa refeição. No lanche da tarde, vou comer ali, por exemplo, uma guacamole, então vou usar um abacate com tomate, uma cebolinha, e vou comer ali com uma torrada integral, ou vou fazer um chips de batata doce. E aí, o que eu posso fazer já deixar preparado? Deixar higienizado o meu tomate, já deixar cortadinho ali a cebola, deixar já separado também o abacate. E aí você vai fazendo essas pré-preparações. E aí você consegue fazer com que a sua refeição ela seja muito mais variada. Geralmente, quando a gente não faz essa programação, e, por exemplo, às vezes pega e faz uma refeição X na segunda, só que eu acabei fazendo a mais, e aí eu vou comer de novo essa refeição. Vou comer no almoço, vou comer no jantar, sobrou ainda vou comer ali no almoço da terça-feira. Agora, se você tem várias preparações, como eu disse, pelo menos 3 carboidratos, tipos de carboidrato, pelo menos 3 tipos de proteína, eu consigo fazer uma variação e não ter uma alimentação tão monótona. Então, prepara e separa pelo menos 3 tipos de carboidratos e proteínas, tá? Outra dica que eu trago para vocês, então aqui a gente já fez o nosso planejamento, né? Você já planejou o que você vai fazer, quais vão ser as preparações da semana, então quais vai ser os tipos de prato que você vai fazer. E o terceiro ponto é você ir de fato para o preparo. O que eu gosto de falar? Para você ter o planejamento é a chave do sucesso. Então, para você conseguir ter uma refeição adequada ao longo da semana, você vai ter que abrir mão de pelo menos 2, 3 horas ali de algum dia da sua semana. Geralmente, para as pessoas, o domingo é um dia que é mais tranquilo. Separa ali 2 horas para você e já deixa pré-preparado. Você vai ver que isso vai facilitar de um tanto a sua rotina no dia a dia e vai facilitar com que você consiga fazer todos os seus compromissos. Então, isso vai te ajudar muito. Você vai acabar perdendo um pouquinho de algumas horas do seu final de semana, mas durante a semana isso vai te ajudar. Quando a gente fala do preparo, a gente vai começar por alguns passos. E o primeiro passo é você começar higienizando. Então, gente, deixa as hortaliças já higienizadas, porque isso faz com que você não pule a salada. Então, como eu falei, às vezes você chegou ali cansado de noite do trabalho, e aí você ainda tem que lavar o alface, higienizar, deixar ali de molho, na água sanitária. Nananana. Então, a possibilidade de você não querer fazer é grande. Então, o que você vai fazer? Vai começar já higienizando tudo, os seus legumes, as suas hortaliças, e todos os seus folhosos, você vai higienizar, vai secar, você vai pegar uma vasilhinha de vidro, vai colocar o guardanapo, né? Que é papel, acho que é papel toalha que fala, né? Coloca ali o papel toalha, coloca sua hortaliça, coloca o papel, hortaliça, papel, e isso faz com que, se ela chegar a soltar alguma água, ela não vai murchar e vai continuar com uma qualidade boa, tá? Então, isso ajuda e faz com que você consiga manter o seu consumo em relação aos folhosos. Vamos falar então dos preparos. Você começou ali pela higienização, vai começar picando e já deixando tudo separado. Então, olha,
Eu gosto de comer o alimento ali na hora, não gosto de comida congelada. Então já corta em cubinhos ali a cenoura, já deixa reservado, a abobrinha, todos esses alimentos já pode deixar cortado. E mesmo que você vá optar por congelar, inicie pelo corte, porque isso facilita. Nos restaurantes, tudo começa desse jeito, a gente começa sempre com os cortes, né? Já deixa tudo cortado para facilitar e fazer com que o seu tempo na cozinha diminua. E aí você vai separar as receitas de acordo com o tempo de preparo. Começa pelas receitas que são mais demoradas, para que enquanto, por exemplo, estou ali cozinhando o meu peito de frango. Enquanto o peito de frango está cozinhando, eu já estou adiantando outros preparos. Outra dica que é muito legal é você fazer com que um alimento ele sirva para várias preparações. Por exemplo, escolhi como uma das minhas fontes de proteína o peito de frango. Vou fazer um estrogonofe em um dia, em outro dia eu vou pegar esse peito de frango, vou fazer um escondidinho com abóbora, vou usar esse peito de frango para porcionar e já deixar nas minhas porções certinhas para, por exemplo, complementar a fonte de proteína no meu café da manhã. Vou usar ele para fazer um patê com ricota, com requeijão, ou então já posso já deixar o patê pronto, e aí esse patê dentro da geladeira vai durar mais ou menos 3 dias. Você tem essa possibilidade. Então, para você te ajudar, faça com que as refeições você consiga utilizar em mais de uma preparação, para facilitar. Então, separa todas essas refeições de acordo com o tempo, começa, já deixa preparado também os seus temperos. Ah, lá, eu não quero congelado e eu vou só deixar cortadinho ali, temperado o frango, mas eu vou já ter também o meu tempero. O que, que eu posso fazer? Pegar ali, por exemplo, uma cebola e um alho e já deixar trituradinho ali, bater no liquidificador, virar uma pastinha para ser o seu tempero. Isso vai ajudar com que você diminua a quantidade de temperos industrializados e consiga ter uma alimentação o mais natural possível. E isso você também pode deixar preparado. Usa o azeite como fonte de gordura também para conseguir fazer essa pasta. E essa pasta consegue ficar ali durando até um mês tranquilamente dentro da sua geladeira. Mas se você quiser, você faz em pequena quantidade e aí toda semana você vai mudando o tipo de tempero, né? Para você também não enjoar. O grande segredo também de você conseguir ter constância em uma alimentação é sempre você estar variando o modo de preparo e também os temperos para que fique uma comida muito mais gostosa, né? Que fique uma coisa legal de você fazer. Parece besta, mas outra dica: usa todas as bocas do fogão, faça várias preparações ao mesmo tempo para otimizar o seu tempo. E aproveite o tempo de cozimento, como eu comentei ali, eu tô cozinhando ali o meu peito de frango para já ir preparando outras refeições. Preparei tudo, agora vamos para o armazenamento. Você que vai direcionar e saber. Eu já vou deixar as marmitinhas tudo preparada, já tudo porcionada, tudo juntinha. Ou eu vou deixar pré-pronto, né? Só vou deixar cortado e temperado e vou congelar. Ou então eu vou deixar só as carnes já prontas, o arroz eu vou fazer no dia, posso já deixar o feijão, né? Uma quantidade boa, porciono e congelo. A outra quantidade, uma menor quantidade, eu já deixo temperado e coloco na geladeira. Você vai decidir como vai ser esse seu porcionamento e esse armazenamento. Então, você pode ou congelar ou refrigerar. Mas para que você não perca o sabor e você também não crie um ambiente de contaminação, é muito importante que você saiba descongelar. Muita gente faz o quê? Não se programou qual vai ser a sua refeição do dia e aí pega, quer fazer o almoço 11 horas, dá 10h30, tira o frango do congelador
e deixa lá no sol, ou então vai tirar para descongelar no micro-ondas. O ideal é que você faça esse planejamento. Você tem ali o seu cardápiozinho, por exemplo, você colocou na geladeira e viu que amanhã é dia de você preparar um frango. E você optou que o seu frango ele vai estar só congelado, temperado, cortado e congelado. Então, você vai tirar na noite anterior do congelador e vai deixar descongelar na geladeira, né? Na temperatura de refrigeração. Essa é a maneira correta de você descongelar todos os seus alimentos. Por isso que é importante que você faça o seu planejamento. Então, vale muito a pena você separar um dia da sua semana para você conseguir planejar tudo que você vai consumir, fazer o seu cardápio e preparar. E aí você vai decidir se você vai deixar tudo pronto ou se você vai deixar as coisas pré-preparadas. Mas se você aplicar isso na sua semana e organizar a sua alimentação, não deixando de lado os lanches intermediários, fazendo as programações de todas as suas refeições, incluindo esse planejamento com todos os seus compromissos da semana, você vai ver que você vai ter muito mais sucesso em relação ao seu plano alimentar. Beleza? Não deixe de planejar. Fica ligado que segunda-feira nós vamos abrir as vagas para a minha mentoria. Vai ser maravilhoso. Então, a mentoria só para mulheres que querem emagrecer, fechar esse ano aí de 2022 com tudo e, de fato, chegar no corpo que querem. Vocês sabem aí que eu fico à disposição. Então, vocês têm o meu contato do Instagram, do WhatsApp. Qualquer dúvida, é só me chamar. E muito obrigada pela sua participação.